Olá! Hoje nós definiremos o momento de uma força. Na aula de hoje, nós veremos o que é o momento de uma força e como calcular o momento de uma força num problema bidimensional. Nós também vamos estudar o que é um momento de um binário e verificar como substituir uma força por um sistema força binário equivalente em um ponto especificado, o que significa alterar a linha de ação de uma força. Considere a chave de grifo usada para apertar ou afrouxar um tubo. Ao aplicar uma força passando pelo eixo do tubo, não é possível girar a chave. Na verdade, se a linha de ação da força é paralela ao eixo de rotação ou passa pelo eixo, então a força não é capaz de rotacionar o corpo. Só é possível rotacionar o corpo se a linha de ação não é paralela ou não intercepta o eixo de giro. O momento de uma força é a quantidade física que mede a tendência de uma força de rotacionar um objeto em torno de um eixo. Na chave de grifo, a intensidade do momento em relação ao eixo perpendicular ao plano passando por O é F vezes D. F é a intensidade da força e D é a distância perpendicular da linha de ação da força ao cabo. Um enfoque vetorial também é conveniente para o cálculo do momento. O momento m é o produto vetorial R vetor F, em que R é o vetor posição que se estende do ponto de referência até qualquer ponto na linha de ação de F, e o sentido do momento obedece à regra da mão direita. Sendo o momento uma grandeza vetorial, é fácil verificar o princípio da transmissibilidade. Como o vetor F produz o mesmo momento em torno de O para qualquer vetor posição, nós dizemos que F é um vetor deslizante. Podemos também verificar o teorema de Varignon, que diz que o momento de uma força em relação a qualquer ponto é igual à soma dos momentos dos componentes dessa força em relação ao mesmo ponto. A demonstração é simples. O momento da resultante é igual ao momento das componentes. Esse teorema é particularmente útil para tratar problemas bidimensionais, quando é mais fácil calcular o momento das componentes da força F, ao invés de determinar a distância perpendicular D à linha de ação de F. Vamos praticar o procedimento de cálculo com esse exercício. Aqui é pedido o momento da força F em torno do ponto A. Nós vamos resolver esse exercício de 5 maneiras diferentes. Para começar, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Note que esse ângulo θ, que dá a inclinação da linha que passa pela diagonal desse retângulo, é o mesmo da linha de ação da força F. Então, a linha de ação da força F passa pelos pontos B, C e D. Desse triângulo retângulo ou da inclinação da linha de ação da força, seno de θ é 4/5, cosseno de θ é 3/5. E da definição de momento, momento é a força vezes a distância perpendicular. Como o exercício pediu o momento da força F em relação ao ponto a distância perpendicular até a linha de ação da força F é essa distância D. Aqui eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos, 90 milímetros. Esse ângulo é θ, esse ângulo é θ, seno de θ é D sobre 90 milímetros, então D, 72 milímetros. O momento da força em relação ao ponto A, momento, força vezes distância perpendicular, força 1000 newtons, distância perpendicular 72 milímetros, 72.000 newton-milímetro ou 72 newton-metro, no sentido anti-horário. Se aqui estão os eixos x e y, z está saindo da folha, então z positivo é no sentido anti-horário, então vetorialmente essa solução é 72 K Newton-metro. A segunda solução do problema, eu vou usar o teorema de Varignon. Então, eu vou substituir a força
pelas componentes da força, Fx e Fy. Fx é uma força para a esquerda e Fy uma força para cima. Sabendo a inclinação dessa força, eu posso escrever o vetor força dessa maneira. Menos 800i mais 600j. Pelo teorema de Varignon, o momento da força é igual ao momento das componentes da força. Então, o momento em relação a A é o momento da força Fx mais o momento da força Fy. E aqui eu vou ver a distância perpendicular. Fx vezes dy, Fy vezes dx. E veja, aqui eu admiti positivo o sentido anti-horário, então positivo o sentido anti-horário, Fx vezes dy positivo, Fy vezes dx negativo. Somando esses dois momentos, vou chegar na mesma resposta, 72 Nm, sentido anti-horário. A terceira solução eu vou usar o princípio da transmissibilidade. Então eu posso mover a força livremente ao longo da sua linha de ação e o momento resultante é o mesmo. Então eu vou mover essa força de B para C e aqui veja, Fy concorre no ponto A, então a única força que produz momento é o Fx vezes a distância perpendicular, 90 mm. Momento em relação a A, Fx vezes 90 mm, 72 Nm no sentido anti-horário. E pela mesma ideia, a solução 4, eu vou mover a força F de B até D. Veja, agora Fx concorre no ponto A. Então o momento é só o momento de Fy vezes a distância perpendicular, 120 mm. De novo, 72 Nm no sentido anti-horário. A última solução, a solução 5, eu vou usar a expressão vetorial do momento. O momento é R vetor F. O vetor força nós já determinamos, menos 800i mais 600j. Lembrando que R é um vetor que vai de A até qualquer ponto ao longo da linha de ação da força, eu posso escolher o vetor R mais conveniente. RAB, RAC e RAD são três escolhas muito interessantes. Se eu utilizar aqui o vetor RAB, ele é menos 120i mais 180j, veja, é um vetor que vai de A até B. B é um ponto ao longo da linha de ação da força. E aí eu vou fazer esse produto vetorial. Lembrando, para calcular o produto vetorial, eu posso calcular esse determinante. Como aqui essas duas componentes são zero, a única coisa que vai sobrar é o K vezes 600 menos 120 menos 800 vezes 180. Isso aqui, de novo, vai me dar 72 kNm. K, um vetor na direção Z, um vetor positivo, portanto, um momento no sentido anti-horário. Veja que as 5 soluções me dão o mesmo resultado, como tem que ser. Nesse exercício, é pedido o momento da força atrativa T em relação aos pontos O e P. Esse exercício eu também vou resolver de mais de um jeito diferente. Então, primeiro, eu vou notar que essa força T pode ser decomposta em duas direções. Uma paralela aqui à linha AO e outra perpendicular à linha O. Então, eu vou chamar uma componente tangencial, T, e uma componente normal, N. Nota que esse ângulo interno é o θ mais alfa. Aqui eu tenho o meu triângulo de forças, decompondo a força T numa componente tangencial e uma componente normal. Essa decomposição é interessante porque a única componente da força T que provoca momento em relação a O é a componente perpendicular da força. Então ela é Tn vezes a distância vezes o raio r, então é Tnr, Tr seno de θ mais alfa. Ou, se você lembrar também, momento é a força vezes a distância perpendicular. Essa distância perpendicular, aqui está o raio r, de O até A. A distância perpendicular, nesse triângulo retângulo, aqui de novo está o ângulo θ mais alfa, d é r, seno de θ mais alfa. Dá o mesmo resultado, um momento
TR seno de θ mais alfa, veja da geometria do problema, no sentido horário, que é o que nós esperamos do exercício. Também pelo teorema de Varignon, você pode decompor a força nas coordenadas x e y. Tx é um t cosseno alfa, ty é t seno alfa. E do teorema de Varignon, o momento da força T é igual ao momento das componentes de T. E aí as distâncias perpendiculares. Então eu vou ter Tx vezes Ry no sentido horário, Ty vezes Rx também no sentido horário. Os dois momentos negativos. E aí o momento resultante em relação a O é o T cosseno alfa vezes R seno θ, T seno alfa, R cosseno θ. Se eu usar a soma de arcos, eu posso substituir isso daqui pelo seno de alfa mais θ, que me dá o mesmo resultado. Vetorialmente, eu também posso escrever que o momento em relação a O é o braço de alavanca ROA, ou seja, esse vetor que vai do ponto O até A. A é um ponto que passa pela linha de ação de T. E o vetor T eu já determinei aqui. Avaliando esse produto vetorial, eu vou ter que o momento, rearranjando essa expressão igual nós fizemos aqui em cima, é o menos TR seno de θ mais alfa. Então esse menos vai me indicar na direção menos z, então é no sentido horário. Nota também no sistema NT, que nós começamos o exercício, eu também obtenho o mesmo resultado de maneira mais fácil. O vetor R, que vai de O até A, nesse sistema NT, é só um menos R T chapéu, vetor T tangencial na direção T, mais T normal na direção N. T e T são dois vetores paralelos, o produto vetorial deles é zero, e aqui notando que T vetor N é K, eu vou ter menos R Tn, T vetor N é o K. Tn é o T seno θ. Então isso aqui também me dá o mesmo resultado mesmo no sistema de coordenadas NT. Do mesmo jeito, o momento em relação a P é o braço, que vai de P até A, vetor T. Esse vetor RPA é o vetor que vai de P até O, mais o vetor que vai de O até A, que nós já determinamos. Então RPA é o RPO mais ROA, vetor T. Reagrupando esses termos, eu vou ter R cosseno θi, R1 mais seno θj, vetor T. Desenrolando esse produto vetorial, eu vou chegar nessa expressão para o momento da força em relação ao ponto P. Veja que o momento da força depende em relação a qual ponto eu estou calculando o momento. Então é preciso especificar o ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento da força. O efeito de uma força num corpo rígido é a translação devido à própria força e uma rotação devido ao momento da força. O momento produzido por duas forças paralelas não colineares de mesma magnitude, mas sentidos contrários, é chamado de um binário, e seu único efeito é a rotação pura do corpo. O binário tem módulo F vezes D, com D a distância perpendicular entre as forças, e é o mesmo para qualquer centro de momento. Assim, um momento de um binário é um momento puro sendo aplicado ao corpo. Vetorialmente, o momento de um binário é R vetor F, com R estendendo-se da linha de ação de uma força até a outra. Nós dizemos que dois binários são equivalentes se produzem o mesmo efeito no corpo. Assim, todos os binários mostrados nesses exemplos são equivalentes, pois em todos os casos o efeito líquido é somente um momento puro de 200 Nm no sentido anti-horário sendo aplicado à placa. Como o momento é uma grandeza que pode ser representada por um vetor, é comum representarmos o vetor momento com essa seta de ponta dupla, para diferenciar o vetor momento de um vetor força. Vamos praticar. Esse exercício pede para determinar o momento de binário aplicado na placa. Esse exercício é bastante simples e serve só para ilustrar esse conceito de momento de um binário. Veja, eu tenho um par de forças
mesma magnitude, mesma direção em sentidos contrários, separados por uma distância perpendicular. De novo, posso resolver o problema de duas maneiras. Pelo teorema de Varignon, eu vou decompor as duas forças em componentes x e y. As componentes em x formam um binário, as componentes em y formam outro binário. E aí as distâncias perpendiculares são simples de determinar. Fx vezes h, Fy vezes b. Veja que os dois binários Fx e Fy tendem a fazer o corpo girar no sentido anti-horário, então o momento resultante é a soma do momento das componentes da força. Colocando em evidência, eu vou ter F, B cosseno θ mais H seno θ. Você também pode pensar que o momento de um binário é o módulo da força vezes a distância perpendicular d. Veja, se esse ângulo é θ, a distância perpendicular, esse ângulo é o complementar de θ, então aqui também é θ. Se aqui é θ, e aqui eu tenho uma perpendicular à diagonal desse retângulo, aqui também é θ. Se esse lado é B, aqui eu tenho B cosseno θ. Se esse lado do triângulo é H, aqui eu tenho H seno θ. Então a distância perpendicular entre as forças é B cosseno θ mais H seno θ, que me fornece esse momento de binário, que é o mesmo que nós calculamos anteriormente. É legal investigar se essa resposta faz sentido ou não, estudando alguns casos limites. Se θ é zero, veja, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então sobra só F vezes B. Faz sentido, se θ é zero, as duas forças são verticais, eu vou ter esse binário, e aqui o momento de binário é só a força vezes esse braço B. Então essa expressão recai no F vezes B esperado. Se θ é 90 graus, as forças são horizontais. Eu vou ter esse binário. O momento é F vezes H. Θ 90 graus, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, F vezes H. De novo, cai no resultado esperado. No caso limite do B igual a 0, se o B é 0, isso aqui é só uma barra muito fininha, de altura H. Então as duas forças agem só nessa barra de altura H. O momento é só a componente horizontal da força. F seno θ vezes H. De novo, se B é 0, F, H seno θ me dá essa expressão para o momento. E se H é 0, então eu tenho uma barra só na horizontal, de comprimento B, e aqui o momento é só o momento da componente vertical da força. Então é F cosseno θ vezes a distância B. De novo, se H é 0, FB cosseno θ me dá o que eu espero. Então, quando eu tenho um problema analítico, é legal investigar os casos limites da minha resposta para ver se ela faz sentido do que eu espero desse problema, das simplificações limites desse problema. Tudo bem? Esse exercício mostra uma placa sujeita a 3 binários e pede para, item A, substituir os 3 binários por um único binário resultante. Item B, substituir os 3 binários por duas forças, uma agindo ao longo da linha OP e outra agindo no ponto A. E o item C, encontrar o menor par de forças possível, uma agindo em O e outra em A, equivalente ao momento dos 3 binários. Esse exercício me dá 3 binários. Veja, aqui um par de forças de intensidade 150 newtons, mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, separados por uma distância. Esse binário de 60 newtons vezes essa distância 150 milímetros. E aqui direto um momento puro sendo aplicado, que é também um momento de um binário de 10.500 Nm, já deu a intensidade do momento. E pede para substituir primeiro esses 3 momentos por um único momento resultante. Bom, esse binário tem intensidade 150 vezes 90, 13.500 Nm, no sentido anti-horário. E esse binário tem intensidade 60 vezes 150 milímetros no sentido horário. Como todos esses binários agem no mesmo plano, eles podem ser adicionados algebricamente. Vou assumir o sentido anti-horário positivo, então o momento resultante é a soma dos 3 binários, vai me dar menos 6.000 Nm ou 6.000 Nm no sentido horário.
Veja, o exercício me deu as unidades em Newton milímetro, então eu vou manter essas unidades nas respostas do meu problema. Vetorialmente, você pode escrever esse vetor momento como menos 6.000 K Newton milímetro. O segundo item desse exercício pede para substituir esses binários por duas forças, uma agindo em OP e outra em A. Bom, a força resultante desse sistema é zero. Então, se uma das forças vai estar ao longo da linha OP, eu vou representar ela aqui, a outra tem que ser paralela para que a soma das duas forças seja zero. Esse ângulo é 30 graus, então aqui está o ângulo θ igual a 30 graus. Essa distância de 240 milímetros é conhecido das dimensões da placa dada no problema. E para determinar a intensidade dessas forças, eu vou ter, bom, o momento é força vezes distância, e essa distância D é a distância perpendicular entre as forças. Esse ângulo θ é 30 graus, essa hipotenusa do triângulo é 240 milímetros, então essa distância perpendicular D é 240 seno θ, vai me dar 120 milímetros. Momento, 6.000. Força, quero saber, distância D, 120 milímetros. Então a intensidade dessas forças é de 50 newtons. Veja que o sentido das forças tem que ser consistente com o sentido do binário. Se aqui em cima o binário está no sentido horário, esse par de forças tem que provocar uma rotação no sentido horário. Por isso que as forças estão nesses sentidos e não no sentido contrário. O terceiro item do exercício pede para determinar a menor força agindo em O e A, equivalente aos binários mostrados. Bom, a magnitude do binário sempre é força vezes distância. Se esse momento m é conhecido igual a 6.000 Nm, a força é mínima quando a distância é máxima. A distância é máxima para θ igual a 90 graus. Veja, dessa expressão, D é máximo quando o seno de θ é máximo. O seno de θ varia entre 0 e 1, então essa distância é máxima para θ igual a 90 graus. Faz sentido, o momento é máximo quando a força é perpendicular ao braço. Para θ 90 graus, a distância D é 240 milímetros, então a força m sobre D, 25 newtons. Veja, é a menor força que gera esse mesmo momento. Aqui no caso, a força tem 25 newtons, mas age perpendicular ao braço de alavanca. De novo, os sentidos das forças têm que ser consistentes com o sentido do binário. Entendido que é um binário, nós podemos estudar como alterar a linha de ação de uma força sem alterar seu efeito externo sobre um corpo. Para isso, considere o problema de mover a força em B para A. Para mover a linha de ação da força, nós podemos incluir duas forças iguais e opostas de magnitude F no ponto A. Na sequência, nós identificamos o par de forças que formam um binário e substituímos esse binário pelo seu momento de binário equivalente. O sistema força binário obtido dessa maneira é equivalente ao sistema original e nós transferimos a força de B para A. Vamos praticar essa ideia com um exercício que pede, primeiro, para transferir a força de A para B e depois para substituir a força aplicada por duas forças horizontais, com uma agindo em B e outra em C. Aqui nesse exercício ele pede primeiro para transferir essa força de A para B e depois para substituir esse sistema por duas forças, uma agindo em B e outra em C. Bom, para transferir a força de A para B, lembra, eu posso somar duas forças em B, identificar o binário, substituir o binário por um momento de binário equivalente. Ou eu posso simplesmente transferir a força de A para B e introduzir o momento da força em A em relação a B. O momento dessa força em relação a B é a força de 150 kN vezes a distância perpendicular, 80 milímetros mais 40 milímetros, no sentido horário. Então, se o anti-horário é positivo, o momento da força em relação a B é menos 18 kN. Então, o sistema força binário equivalente a essa força agindo em A, em B, é a força de 150 kN para a direita e o momento de binário de 18 kN no sentido horário.
E para substituir esse sistema por duas forças, uma agindo em B e outra em C, bom, uma força em B e outra em C vai me dar um momento de um binário. Esse momento vai ter intensidade 18 kN. Então, as forças que geram esse momento, essa distância é 40 milímetros, tem intensidade 450 kN. Então, eu vou ter duas forças em sentidos opostos, de 450 kN. Aqui em B eu somo as duas. Então, eu vou ter uma força em B de 600 kN para a direita e em C uma força de 450 kN para a esquerda. Veja, esse sistema de forças é equivalente a esse sistema força binário, que é equivalente a esse. Então, esse sistema também é equivalente a esse sistema de forças. Esse último exercício pede para substituir a força P por um sistema força binário em C, e depois para achar um sistema equivalente composto por uma força vertical em B e outra força em D. De novo, o procedimento é bastante simples. Primeiro, o exercício pede o sistema força binária equivalente dessa força P agindo aqui em C. Bom, para transferir a força de A para C, eu transfiro a força para C e adiciono o momento equivalente. Vetorialmente, eu vou ter que calcular o momento dessa força P em relação a C. Então, é o braço RA em relação a C. O momento da força em relação a C é o braço, que vai de C até A, vetor P. É 1.2i mais 0,7j, vetor P cosseno de 60i, P seno de 60j. Resolvendo esse determinante, esse momento vale 482 kN. É um momento que aponta na direção positiva do eixo Z. Da regra da mão direita, é um momento no sentido anti-horário. Algebricamente, também pelo teorema de Varignon, essa força P é um Px mais Py. Você pode calcular o momento da força é igual ao momento das componentes da força. Então, multiplica essas componentes pelas distâncias perpendiculares, você vai chegar no mesmo resultado, 482 Nm. O segundo item pede para determinar um sistema equivalente consistindo de uma força vertical em B e uma segunda força em D. Essa força em D, ele não falou a orientação, nós temos que determinar. Para esse sistema ser equivalente a esse sistema, ele também tem que ser equivalente ao sistema do item A. Então, esse sistema tem que ter uma força resultante igual a essa força original, e esse sistema de forças tem que me gerar um momento de binário igual a esse momento. Como essa força PB é vertical, então a única força inclinada é essa força PD, a componente horizontal dessa força tem que ser igual à componente horizontal dessa força. PdX é o P cosseno de 60, 350 newtons. E o momento de binário? Bom, como o momento de binário é um vetor livre, ele é o mesmo se eu calcular em relação a qualquer ponto do corpo. Se eu escolher o ponto D, essa força concorre no ponto, não provoca momento. Então, o momento dessa força PB em relação ao ponto D tem que ser igual ao momento dessa força original em relação a D. Essa força eu posso decompor em Px e Py. A componente Py concorre em D. Então, eu vou ter Px vezes 0,4, o momento dessa força em relação a D, tem que ser igual a Pb vezes a distância de B até D, que é essa distância de 1,8. Igualando os dois momentos, eu posso calcular a intensidade de Pb, 77,8 newtons. Calculei Pb, calculei Pdx, falta determinar Pdy. Bom, a componente vertical dessa força tem que ser igual à componente vertical dessa força. P seno de 60 tem que ser igual a Pdy mais Pb.
Então, P dy é 528 newtons. Vetorialmente, portanto, PB, 77,8 J newtons, ou 77,8 newtons, e o ângulo com a horizontal é 90 graus. E PD, 350I mais 528 J, ou uma força de intensidade 634 newtons, que faz um ângulo com a horizontal de 56,5 graus. Na aula de hoje, nós vimos que o momento de uma força mede a tendência de rotação do corpo em torno de um eixo que passa por um ponto especificado. Vimos que a magnitude do momento é força vezes a distância perpendicular do ponto até a linha de ação da força. Vimos também que podemos usar o teorema de Varignon para calcular o momento de uma força em relação ao ponto, igual ao momento das componentes dessa força em relação ao mesmo ponto. Na aula de hoje, nós definimos também o que é um momento de um binário, um momento produzido por um par de forças não colineares, iguais em magnitude, mas em sentidos contrários. O único efeito de um momento de um binário é a rotação pura do corpo e independe do ponto onde atua. Por ser um vetor livre, o momento de binário resultante é a soma de todos os binários atuando no corpo. E nós vimos também como usar o conceito de momento de binário para substituir uma força por um sistema força binário equivalente atuando num ponto especificado. E por hoje é isso. Obrigado.